vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear no jardim, para colher os lírios, para pastorear no jardim, para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Eis o
A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa que é produzido pela Igreja Cristã Maranata, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Este encontro que nós temos todas as semanas com um produto, um conteúdo que é feito com todo carinho para você e para toda a sua família. Ter uma experiência verdadeira com Deus é falar com Ele, mas também é ouvir a sua voz. E isso é muito mais do que simplesmente ter uma religião. Uma das primeiras ações de Deus, logo no início da história da Igreja, foi o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E a partir daí, a Igreja passou a viver uma ação contínua do Espírito Santo, que revela a vontade de Deus e nos permite, através dele, ouvir a sua voz. Hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza vão aprofundar este assunto, falando sobre os dons espirituais, que são formas que o Senhor usa para falar conosco. No quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai abordar o tema Os Distúrbios da Linguagem. No quadro Perfeito Louvor, vamos relembrar o hino Pai, a tua beleza me admira. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia vai falar sobre a fé na vida de Josué. Mas agora, nós vamos assistir à história de composição do hino O Sangue de Jesus tem Poder. E, na sequência, você assiste ao quadro Lições do Manaim. No ano de 1969, na Igreja Cristã Maranata, no bairro Guarus, na cidade de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, um pequeno grupo estava reunido no templo que ainda estava em construção, em um culto onde o Senhor estava operando uma grande bênção e o Espírito Santo estava quebrantando a igreja de forma maravilhosa. A compositora Rosemary Henriques, desejosa de alcançar a plenitude daquilo que estava acontecendo ali, começou a orar e disse em suas palavras: o sangue de Jesus tem poder. Poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Esta irmã, então, percebeu que aquela oração era a letra de um louvor que estava sendo revelado a ela naquele momento. O Senhor, então, mostrou que algo novo havia sido alcançado e que, através dessa doutrina, do clamor pelo sangue de Jesus, uma porta foi aberta e que muitas libertações seriam alcançadas, e a Igreja fiel viveria as profundas bênçãos da comunhão com o Espírito Santo de Deus.
sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Em tua presença estou, Senhor. De ti necessito muito amor. Pelo poder que há em teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor a todos. O quadro Lições do Manaim apresenta estudos doutrinários da Bíblia de forma sequencial. Todo o seu conteúdo é preparado com base nos seminários e escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata. Temos recebido diversas mensagens com testemunhos e comentários sobre o programa. E você também pode participar. Para interagir com o programa, abra a câmera do seu celular e foque no QR Code que está aparecendo na tela. Você será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual
poderá nos enviar uma mensagem. Citaremos algumas mensagens recebidas na última semana. Uma delas veio de Minas Gerais, da cidade de Betim, enviada por Elias da Silva, que assim comentou: o programa tem sido muito importante para mim, principalmente neste momento que estamos passando. E ele acrescenta: fortalecendo e renovando a fé. Amém. Joélia Correia, de Vitória da Conquista, Bahia, escreveu: a cada dia somos aperfeiçoados e aprendemos através dos estudos maravilhosos que tanto nos edificam. E o assunto, Daniel, do programa de hoje é dons espirituais. Um tema importantíssimo, muito vivo no dia a dia da igreja fiel, da igreja do Senhor Jesus. E é importante destacar desde já que a Bíblia ensina, ou que a Bíblia ensina a respeito de dons espirituais, mostrando que a Bíblia, desde o derramamento do Espírito Santo, a igreja daquela época, conhecida como igreja primitiva, isso é muito importante, já naquele tempo, a igreja começou a ter experiências com os dons espirituais. Relata, queridos, a Bíblia que depois de ter ressuscitado e retornado ao céu, o Senhor Jesus orientou os seus discípulos que ficassem juntos, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ainda, até então, a igreja era pequena, quase 120 pessoas, e esses irmãos se mantiveram juntos, reunidos no mesmo lugar, lá na cidade de Jerusalém. E aí aconteceu que você já vai comentar, que está aqui no texto bíblico. Foi quando, durante uma das festas que aconteciam em Israel, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e encheu a todos que estavam ali, já os visitando, inclusive, com os dons espirituais. O que está aqui, de forma muito clara, cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar noutras línguas e foram visitados por Deus, pelo Espírito Santo naquele momento. Agora, diante da visitação gloriosa que aquele grupo, aquela pequena igreja recebeu, aquilo foi ouvido na cidade, na região onde eles estavam. E uma multidão se aproximou do lugar em que a igreja estava reunida. O livro de Atos, capítulo 2, verso 17, fala da promessa do derramamento do Espírito. Alguns, diz a Bíblia, chegaram até a zombar dos discípulos, dizendo, Sérgio, que eles estavam embriagados. E, na verdade, não era nada disso. Ao contrário, o apóstolo Pedro, naquele momento, tomou a palavra e, em alta voz, ele disse que o que estava acontecendo não era nenhuma embriaguez alcoólica, mas era, como você mencionou, Daniel, o cumprimento da promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo, que está aqui exatamente nesse texto, falando de profecias, visões, dos dons espirituais sobre jovens, sobre toda a igreja. Uma das importantes fontes doutrinárias bíblicas que tratam dos dons espirituais é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja situada em Corinto. Nessa carta, Paulo enfatiza que os dons espirituais não podiam ser
ignorados. E quando um dom espiritual é ignorado? O dom espiritual é ignorado quando ele não é vivido, quando não é vivenciado no dia a dia da igreja, ou quando é desconhecido. Há outros aspectos que vamos destacar nessa carta. Porém, antes mostraremos a geografia onde está situada a cidade de Corinto. Já estamos aqui numa aproximação daquela região da Grécia, não é? Vemos aqui a parte da Itália, aqui já a Ásia, e vamos chegando até aquilo que hoje é conhecido como a Antiga Corinto. A Antiga Corinto. Foi nessa Antiga Corinto que Paulo escreveu a primeira carta, a segunda carta a uma igreja que havia ali e que tinha dons espirituais. E que ele esteve lá. Numa viagem, Paulo esteve em Corinto, ficou lá 1 ano e meio, mais ou menos, pregando, ensinando a palavra. Pessoas se converteram, aceitaram o Senhor Jesus. E aqui nós vemos ruínas que estão hoje. Isso são os dias atuais. E ele estabelece ali a doutrina bíblica a respeito do exercício dos dons espirituais. Glórias ao Senhor. Essa primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios também ensina que existem diversas manifestações através dos dons espirituais. Apesar de haver diversidade de dons, o Espírito Santo é um só. E ele é quem concede os dons espirituais. É o Espírito Santo quem opera todas estas coisas no meio da igreja. E através dos dons espirituais, Deus se manifesta ao seu povo. E o que você mencionou está aqui muito bem firmado na palavra. Há diversidade de dons, ou seja, não é um só. São dons espirituais e o Espírito que opera é o mesmo, o Espírito Santo. Agora, sendo algo tão abençoado que o Senhor Jesus deixou para a igreja a partir do derramamento do seu sangue na cruz, do seu Espírito Santo, vem uma pergunta diante de nós. Como buscar os dons espirituais? Como alcançar, como viver essa bênção? Até porque cremos que esse assunto vai gerar o interesse, o despertamento de pessoas desejando viver essa promessa, essa experiência gloriosa. A resposta começa aqui neste texto. Procurai com zelo, e eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. Observem que a palavra zelo vem do grego zelote, que significa buscar fervorosamente. Amém. E sobre isto, nós recebemos um comentário muito apropriado, que remete à necessidade da busca fervorosa, ou seja, com empenho, com dedicação. E esta mensagem foi mandada por Fábio Monteiro, da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, que assim disse: a busca pelos dons espirituais é um ato de fé e deve ser uma busca diária, quer dizer, contínua, em santificação, ele conclui, do Espírito Santo. Outra mensagem, no mesmo sentido, foi enviada por Paulo Ceará, de Rondonópolis, Mato Grosso, que escreveu: como servos, devemos buscar uma vida de santificação e sermos moldados pela doutrina bíblica. Assim, seremos cheios do Espírito Santo e os dons espirituais fluirão. Portanto, a busca pelos dons espirituais deve se dar a partir da palavra de Deus, agora, com uma vida de santificação,
oração, integrada ao corpo, a igreja fiel, debaixo da mesma doutrina da dispensação do Espírito Santo. Assim, os dons devem ser buscados. A Bíblia é clara ao afirmar que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Como assim se corrompe? O governo e a direção do homem são falíveis, somente racionais e quase sempre são levados, em algum momento, a atender aos próprios interesses do homem, o que gera o desvio da doutrina bíblica. E a igreja primitiva, isso é muito importante ficar frisado, ficar destacado, que a igreja primitiva, a que lá no início foi primeiramente batizada com o Espírito Santo, sempre viveu a experiência dos dons espirituais, sendo aquela igreja orientada e governada por quem? Governada pelo Espírito Santo do Senhor, na direção de Deus pelo Espírito Santo. Como registrado em Hebreus 13:8, Sérgio, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é, o Espírito Santo não mudou, o Senhor Jesus não mudou, Amém. a salvação não mudou. E as promessas de Deus e a vontade dele dirigir, governar o homem, a igreja, permanecem as mesmas também. Vemos na Bíblia exatamente isso. O governo do Espírito Santo na vida da igreja pelos dons espirituais. E como você comentou e lemos aqui o texto há pouco, o Senhor Jesus, se ele não mudou, se ele é o mesmo, vamos aqui reforçar, a operação do Espírito Santo permanece intocável, porque o projeto de Deus, aquilo que ele estabeleceu, é soberano e é o que age, o que tem que estar presente no meio, na vida da igreja. Muitos exemplos, amados, teríamos para dar, inclusive da conversão de pessoas ao Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Como na vida de um homem por nome Cornélio. Observem, Cornélio teve uma visão, um dom espiritual. Ele viu um anjo que começou a conversar com ele. E a partir dessa experiência, do dom espiritual, ele, em seguida, outros fatos vieram e ele aceitou o Senhor Jesus, teve uma experiência. E na vida de Paulo, que perseguia os crentes, mas de repente foi cercado por um resplendor de luz do céu e ouviu a voz do Senhor Jesus falando com ele. E naquele instante, vejam, o espírito de profecia se manifestou a Paulo. Isso é muito importante. Naquele momento, Paulo já tinha se entregado ao Senhor, já estava rendido a Jesus, já era agora um crente. Em poucos instantes teve a experiência. Veio então a profecia, que está aqui no texto. Levanta-te e entra na cidade, está aqui, ó. E lá, ou seja, no futuro, mais adiante, te será dito o que te convém fazer. O Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito de profecia, sempre operou no meio da igreja fiel e assim a tem governado naqueles dias e até os nossos dias. Glória a Jesus. E o próprio Paulo teve, entre tantas, a experiência de fazer viagens missionárias em função da direção do Espírito Santo
dada como? Como é que o Espírito Santo orientava, dirigia a vida, por exemplo, de Paulo? Pelos dons espirituais, revelando, mostrando a profecia, tudo aquilo que era a orientação do Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, tem muitos textos confirmando isso. Glória a Jesus. Numa dessas viagens, Paulo esteve em Éfeso. E lá encontrou pessoas que, mesmo já conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus, ainda não tinham recebido os dons espirituais. É verdade, porque eram irmãos batizados nas águas, o batismo de confissão, de arrependimento, confissão de pecados, mas sem os dons espirituais, até aquele momento. Foi quando todos oraram e aquele grupo foi batizado com o Espírito Santo e já começou a ter a experiência dos dons espirituais, sendo citados aqui no texto as línguas e a profecia. Amém. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E mais uma experiência que a igreja primitiva teve e que continua presente nos nossos dias foi ou é o levantamento de pastores pelos dons espirituais. Ao escrever uma carta a Timóteo, um pastor daquela época, Paulo o adverte, mostrando ou lembrando que o levantamento dele, Timóteo, ao ministério, a função de pastor, se deu por profecia, pelo dom espiritual. Conforme 1 Timóteo 4, versículo 14. Ressaltando que no atual momento, quando o Senhor Jesus está às portas, para logo vir arrebatar e levar a sua igreja para a eternidade, há uma necessidade ainda maior do governo do Espírito Santo através dos dons espirituais. E dentro do que você disse agora, Daniel, nós recebemos um comentário muito interessante que veio lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, feito por Gessé de Souza Júnior, que inclusive se refere aos dons espirituais como segredos de Deus. E ele assim disse: hoje, a única maneira que temos para alcançarmos o livramento do juízo que virá sobre o mundo é estarmos em comunhão com a igreja e com o Espírito Santo, buscarmos ao Senhor e conhecermos os seus segredos neste período de preparo. Para quê? Para o grande dia, o Maranata, a volta de Jesus, que em breve há de se cumprir. Ana Cristina, de São Paulo, capital, também enviou uma mensagem que conclui este assunto. Ela escreveu: para sermos cheios do poder do Espírito Santo e buscarmos os dons espirituais, devemos ter diligência e dedicação. Esse poder reveste e fortalece uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo e está pronta para encontrar o Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Glória a Jesus. Portanto, queridos, Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém, glória a Deus. Lembrando que a nossa escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata acontece todos os domingos às 10 horas da manhã pelo nosso canal do YouTube. Você pode e recomendamos que continue assistindo, participando do programa com os quadros que virão na sequência. E no próximo programa falaremos do sentido profético
dos sinais e avisos trazidos pelo Senhor Jesus em Mateus 18, 23 a 35, Lucas 12, de 35 a 48 e Mateus 25, de 1 a 13. E gostaríamos muito de receber o seu comentário sobre esses textos da Palavra de Deus. Até porque está aparecendo agora na tela um QR Code, você vai aproximar a câmera do seu celular, vai focar no QR Code, este tema, os textos, essa colocação que o pastor Daniel fez, vai aparecer no seu telefone via WhatsApp e você vai poder estudar, orar, buscar o Senhor e depois enviar o seu comentário. Participe. É muito importante para nós a sua participação, o envio das suas mensagens, daquilo que o Espírito Santo vai revelar à sua vida na leitura dos textos da Palavra de Deus. Em seguida, convido a todos a participarmos de um louvor, de um hino, de glorificação e adoração a esse Deus Todo-Poderoso. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O louvor que foi entoado agora fala de uma visita do Senhor à sua igreja. E eu quero te dizer que esta é uma experiência real que você também pode viver. O quadro Acessibilidade sempre traz uma abordagem que nos ajuda a entender melhor aspectos da vida e também do dia a dia de crianças e adultos que precisam de cuidados especiais. E a doutora Maria Amin, que é especialista nesta área, vai nos falar hoje sobre como lidar com os distúrbios na linguagem.
A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade ao nosso assunto da acessibilidade àquele grupo que não tem deficiência, mas que tem as suas condições específicas que precisam de algum meio de acessibilidade à palavra, hoje nós vamos falar dos transtornos de linguagem. Aqui os transtornos de linguagem para as crianças que escutam bem, que não têm problema de audição. Porque nós já falamos da criança surda e da criança com baixa audição. Nós temos a linguagem receptiva, que é a primeira linguagem, né, que a criança tem. Então, primeiro a criança ouve para depois ela falar. Então, eu escuto, eu recebo a informação linguística e a expressiva é quando eu já estou falando. Além dessa linguagem receptiva e expressiva, existe também o processamento da informação auditiva. Então, eu ouço muito bem, mas como o meu cérebro processa aquela informação. Então, algumas crianças podem ter dificuldade em algum desses 3 níveis da linguagem, tanto em compreender a linguagem, né, no sentido de realmente de estar ouvindo a linguagem, no sentido de expressar a linguagem. E isso é importante porque como eu vou trabalhar com essa criança no dia a dia. Nós temos o atraso de linguagem e o transtorno de linguagem. Qual é a diferença? Atraso de linguagem é uma diferença entre o que a criança deveria estar já falando e onde ela está no desenvolvimento. Quando esse intervalo é até de 6 meses, a gente considera um atraso e essa criança vai conseguir, com a intervenção adequada, vencer a dificuldade. Já o transtorno, essa diferença ela é maior do que 6 meses e essa criança ela vai demorar mais tempo para alcançar o seu ponto melhor de linguagem. Geralmente, essas crianças com transtorno de linguagem, elas não se equiparam às crianças típicas. Fica sempre uma pequena defasagem. Às vezes muito pequena, às vezes até imperceptível, mas geralmente tem alguma dificuldade. E o que nós podemos fazer na igreja, na classe, com esse aluno, com essa criança, esse adolescente? Vai depender da idade e do grau de prejuízo linguístico que essa criança tem, tá? O que eu posso fazer? Eu posso usar frases mais curtas, ser mais objetivo na informação, aqui simplificar a informação. Então, ir mais no ponto. Isso é possível sem nenhum prejuízo para a revelação. Tá? Posso usar tanto para que a criança entenda o que está sendo dito a ela, quanto para que ela expresse a sua opinião. Eu posso usar desenhos. O desenho, a imagem, ela ajuda a criança a entender melhor a linguagem. Por quê? Porque quando nós falamos, nós usamos uma imagem mental. O que fica quando eu leio, quando alguém lê para mim ou quando alguém me relata um caso, eu vou formando no meu cérebro uma imagem mental. Então, usar o desenho ajuda a criança nessa formação de imagem e na compreensão. Placas com opções de resposta. Então, eu posso começar com uma opção 1 e 2. A resposta você acha que é esta ou esta? E, à medida que eu perceber que a criança consegue elaborar melhor, compreender melhor a linguagem, eu posso dar a ela mais opções. Eu posso dar a ela 3 opções de respostas, por exemplo. Então, isso depende muito da dificuldade que a criança apresenta. E nós precisamos ficar preocupados qual é o diagnóstico desse transtorno de linguagem. É um transtorno do desenvolvimento da linguagem, é um transtorno não verbal da aprendizagem. Nós não precisamos nos preocupar com os nomes de diagnóstico. Nós precisamos nos preocupar com o que aquela criança nos apresenta de dificuldade e o que eu posso fazer para ajudá-la. É um assunto extenso, a linguagem ela é poderosa no ser humano. Qualquer dúvida, qualquer criança que vocês tenham, tem uma dificuldade em definir o que fazer, entre em contato pelo e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br, que tem um grupo à disposição para auxiliar os irmãos. A paz do Senhor Jesus. E hoje, continuando esta sequência de programas nos quais estamos treinando louvores que já foram aprendidos anteriormente e fazendo um quadro Perfeito Louvor totalmente prático, vamos treinar o louvor Pai
tua beleza me admira, que a professora Janaína já ensinou a vocês. Lembrando que para aprender a tocar um instrumento musical, o treino é fundamental. Então você já sabe, não é? Pegue o seu instrumento e vamos praticar. Agora eu quero falar com as crianças intermediárias e adolescentes. Você, criança, você, intermediário, e você, adolescente, já vive uma experiência de fé? A Bíblia nos ensina que a fé é o meio pelo qual se alcança a salvação. A Bíblia é rica em histórias de homens e mulheres de fé. E hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia vai falar sobre a fé na vida de Josué. Saudamos a todas as crianças, os intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. O tema do nosso estudo é o poder de Deus na vida de Josué. E hoje nós vamos ver como Josué era obediente e cheio de fé. Vamos ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué era ajudador de Moisés e estava sempre ao seu lado. Ele estava atento a tudo que Deus falava. E após 40 anos de caminhada no deserto, rumo a Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu povo, Moisés já estava bem velhinho. Ele estava com 120 anos. Então, Deus falou com Moisés que Josué
iria conduzir o povo na conquista da terra. E para a conquista da terra, muitas batalhas viriam pela frente. E depois da morte de Moisés, Deus então fala com Josué: levanta-te e passa este Jordão, tu e todo o povo de Israel. Josué precisava levantar, estar de pé e seguir, obedecendo às orientações de Deus. Josué estava diante de uma grande responsabilidade, mas ele não precisava temer, pois o Senhor estaria com ele. E o Senhor disse para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Como Josué, precisamos nos esforçar e ter bom ânimo em servir ao Senhor, em realizar a obra de Deus. Quantas vezes nos esforçamos para fazermos tantas coisas, mas não nos esforçamos para assistir os cultos, a escola bíblica dominical, para evangelizar, para ler a palavra de Deus, para orar. Servir ao Senhor deve ser a nossa maior alegria. Deus disse para Josué que ele não deveria se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele deveria fazer tudo conforme a lei, tudo conforme os ensinos de Deus. Nós também não podemos nos desviar dos ensinos da palavra de Deus, pois a palavra nos ensina o caminho certo a andar. E na caminhada para a eternidade, não podemos parar e olhar para aquilo que tenta nos distrair, que tenta nos desviar do caminho que nos levará para o céu. E hoje muitas coisas tentam nos desviar do caminho de Deus. São as más companhias, as conversas que não agradam a Deus, as séries com conteúdos contrários à palavra de Deus, músicas que não agradam a Deus, alguns conteúdos nas redes sociais. Quando ouvimos essas coisas, em vez de darmos ouvidos à palavra de Deus, estamos nos desviando dos ensinos do Senhor. E não é isso que Deus tem para os seus servos, não é isso que Deus quer para nós. A palavra de Deus diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É importante conhecer e ouvir a palavra de Deus. À medida que guardamos os ensinos do Senhor, o nosso coração se enche de fé, e a fé que nos leva a fazer toda a vontade de Deus. Josué tinha um coração cheio de fé, ele amava Deus, era um servo valente e obediente e amava os ensinos do Senhor. Que possamos ser assim, como Josué, que possamos nos esforçar e ter a alegria em obedecer a palavra de Deus, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Que possamos amar a palavra de Deus e seguir os seus ensinamentos. Vamos seguir firmes, com fé, rumo à eternidade que Deus preparou para nós, que Deus preparou para os seus servos. Amém? A todos a paz do Senhor. Usa-me, Senhor, na tua
hoje eu quero te fazer um convite. Neste sábado estaremos realizando um seminário especial direcionado principalmente aos jovens, mas acessível a todas as pessoas que desejarem participar dele. Será transmitido pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a partir das 13h30 ao vivo, hein? E se você está assistindo a este programa no domingo, você pode também acessar o nosso canal no YouTube e assistir a qualquer hora a este seminário. Agora nós queremos saber o que você achou do programa de hoje. Que tal, gostou? Então entre em contato conosco. O programa Anunciando o Evangelho Eterno, ele é totalmente interativo. Você pode e deve participar, nos dizendo qual a importância desse programa para a sua vida. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e falar sobre os quadros desse programa, o que você mais gosta, se tem alguma dúvida. Indique o quadro e sua mensagem será enviada para o apresentador daquele quadro. Será muito bom saber a sua opinião. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde você pode assistir a essa e a todas as edições anteriores deste programa, além de muitos outros conteúdos que estão postados lá no canal. Compartilhe os nossos conteúdos com pessoas que você conhece, é simples, é muito rápido e pode levar muitos a conhecerem a verdade da Palavra de Deus. Mas agora eu quero falar com você que ainda não conhece a Deus, com você que assistiu a esse programa, você que ouviu uma mensagem, você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você que viu neste programa algo que você não conhece ainda, mas que você deseja conhecer. Eu quero dizer que se você mora no Brasil, nós temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para o número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Este número ele é exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata, mas que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. E você também pode nos seguir nas redes sociais e acessar os sites da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Baixe gratuitamente os nossos aplicativos, navegue por eles e conheça muito mais sobre nós e sobre as nossas plataformas digitais. Acompanhe também a nossa agenda semanal. Ela é publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais. E no aplicativo da Rádio Manaim, você ainda pode ouvir louvores 24 horas por dia e também assistir e compartilhar os podcasts de mensagens. E assim estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, Anunciando o Evangelho Eterno. E não se esqueça, todos os domingos, às 10 horas da manhã, há uma programação que você não pode perder. No canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nós transmitimos a Escola Bíblica Dominical. Reserve o seu tempo, você e sua família, para assistirem a essa programação. E na semana que vem, se o Senhor quiser, estaremos juntos mais uma vez neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem! Seminário Especial Online para Jovens. Neste sábado, dia 3 de julho, às 13h30. Ao vivo, direto do Manaim do Espírito Santo para todo o Brasil e exterior. Com transmissão no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Para confirmar sua inscrição, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code. Maranata, o Senhor Jesus vem! Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 100
150 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora a sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem. Viva tua igreja de novo.